Hoje eu acordei pensando na minha mãe. Depois do café eu faço o meu período devocional. Aí eu fiz um exercício, lembrar das coisas boas, dos momentos bons que eu tive com a minha mãe. E foram muitos momentos, foram muitos. Eu poderia ter gastado muito mais tempo com aquele exercício. O Dia das Mães é um dia de histórias. Histórias de amor, histórias que desafiam a lógica. E também são histórias de lutas que nunca foram registradas. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas nossas mães fizeram por nós que não foram fotografadas, não foram registradas em atas, mas estão lá. Histórias de quem permaneceu em pé quando tudo desmoronava ao nosso redor. Histórias de mães que choraram em silêncio no travesseiro para que os filhos não vissem o quão frágeis elas eram, mas que diante de Deus elas nunca desistiram. Esse é o Dia das Mães. Hoje a palavra de Deus não vem falar de uma maternidade romântica e perfeita de comercial de televisão. Hoje a mensagem vem para o lugar real da vida. Ela vem falar com a mãe cansada, com a mãe solo, com a mãe que perdeu um filho e com aquela que deseja ser mãe e ainda não pôde. Hoje nós vamos ouvir a voz de um Deus que não esquece. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós encontramos uma jovem chamada Maria. Ela recebeu uma notícia que mudou tudo. E diante do impossível, diante da mensagem que ela recebeu, ela começou a cantar. Nós vamos ver essa história. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Então, Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos os reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. É isso daí. Isso que nós acabamos de ler é conhecido como o Cântico de Maria, o Magnificat, que significa engrandecer. Quando o anjo disse a Maria que ela seria a mãe do Messias, ela engrandeceu ao Senhor. Mas não é um cântico de ninar. É interessante aqui porque o Cântico de Maria foi um grito profético. É uma declaração que rompeu o silêncio de séculos. Maria está dizendo ao mundo: Deus entrou na história e a partir de agora nada continuará como antes. Um Deus que não esquece. Deus não esquece quem o mundo apagou. Maria começa dizendo: Deus lembrou de mim, sua humilde serva. Vamos pensar um pouquinho, gente. Maria era invisível para o sistema da sua época. Ela era uma mulher, e as mulheres naqueles tempos eram invisíveis. Elas nem sequer podiam falar em público. Elas eram totalmente dependentes do pai ao nascer e do marido ao se casar. Elas não podiam exercer uma profissão. Eram pessoas invisíveis para o seu tempo. Era uma mulher em uma cultura que não ouvia as mulheres. Era pobre em um sistema que só valorizava o ouro. Ela vinha de Nazaré, um lugar onde não saía nada de bom, como se dizia naquele tempo.
Mas o Deus do universo inclinou o seu olhar para aquela humilde serva, para aquela mulher invisível aos olhos dos homens. Sabe, hoje existem muitas Marias, mesmo sentadas aqui, neste lugar. Mulheres que sustentam a estrutura de uma casa, que garantem o alimento, que educam, que oram, mas que muitas vezes não são reconhecidas. Mulheres que o mercado do trabalho ignora quando elas se tornam mães. Mulheres que a sociedade silencia. Talvez muitas mães aqui, muitas mulheres aqui, se sintam como um vaso de barro, frágil, rachado, desgastado pelo tempo. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios, é justamente nesse vaso de barro que Deus coloca o seu maior tesouro. Se o mundo lhe apagou, ouça aquilo que Deus diz em Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Pois bem, mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Deus vê as mães na cozinha, no trabalho. Deus vê a mãe na fila do hospital. Deus não esquece. Ele confronta a dor. Maria continua o cântico com palavras fortes. Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. Essa palavra de Maria é corajosa. É um confronto. O nosso Deus não é um espectador passivo do sofrimento. Ele não negocia com a injustiça que as mães sofrem. Ele vê a sobrecarga. Ele vê o abandono paterno. Ele vê as lágrimas de quem luta para criar filhos em um mundo violento. Como ouvi de uma mãe negra dizendo certa vez, olha, quando meu filho sai de casa, meu coração fica apertado, porque ele é negro. E eu não sei o que pode acontecer com ele nessas ruas tão violentas. Deus não é um Deus neutro. O profeta Amós diz, corra a justiça como um rio. Quando você pensa que está sozinho ou sozinha na sua luta por justiça e dignidade para a família, é importante saber que Deus está movendo as águas. Ele está abalando estruturas de orgulho para levantar o que foi esmagado. Onde o mundo coloca um ponto final de desprezo, Deus coloca uma vírgula de esperança. Há poucas semanas eu estava visitando uma irmã aqui da nossa igreja, Marceline. Eu fiquei emocionado com a história da irmã Marceline. Abandonada pelo marido. Veio do Maranhão para São Paulo, somente com a certidão de casamento. Só tinha um contato aqui em São Paulo, um parente, uma sobrinha. E com aqueles filhos, 6 ou 7, eu não sei, ela estava grávida, ela venceu. Enfrentando tantas lutas. São as Marias do nosso tempo. Deus vê você. Deus não esquece o que está sendo gerado em silêncio. Maria ainda não tinha dado à luz quando cantou. Estava grávida. Ela carregava uma promessa dentro de si. Mães, aqui estão. Vocês passam a vida gerando grandes coisas. E não estou falando apenas de filhos biológicos. Vocês geram caráter, geram fé, que ecoarão por décadas. Às vezes, você ensina, você corrige, você ora e parece que nada está acontecendo. O filho parece distante. A promessa parece morta. Mas aprenda com Maria. O invisível está gerando o inevitável. O que você planta em lágrimas hoje, você colherá em alegria amanhã. O tempo de Deus não é nosso, mas Deus é fiel. Em Gálatas 6, versículo 9, nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus não esqueceu aquela oração que você fez há 3 dias. Ele está cuidando do que você semeou. Deus não esquece, ele usa o improvável. Vamos olhar novamente para Maria. Ela não era uma rainha, não tinha títulos. Talvez fosse analfabeta. Não tinha recursos. Aos olhos do mundo, ela era um instrumento mais improvável para carregar o Salvador. Mas sabe o que nós aprendemos com Maria? Que Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disponibilidade. Estou aqui, a tua serva. Muitas vezes, você, mãe,
se olha no espelho e se sente pequena, pouco. Você foca nas suas falhas, no que não conseguiu fazer, no que acha que falta em você. Mas a palavra diz em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus ama usar o improvável para que ninguém duvida de que o poder vem dele e não de nós. Deus usa a mãe que acha que não sabe orar direito. Deus usa o pouco recurso que você tem na despensa para alimentar a sua casa. Deus usa a sua história de superação para curar outras mulheres. Sua fraqueza não é o limite para Deus, é a oportunidade de Deus. Quando você diz, eu não consigo, Deus diz, eu sei, por isso eu estou aqui. Não se exclua do que Deus quer fazer em sua vida. Ele não esqueceu de você porque você se sente fraca. Ele lhe escolheu justamente porque na sua dependência o nome dele será glorificado. Deus não esquece. Ele abraça todas as histórias. Eu não posso encerrar este momento sem falar com aquelas mães ou daquelas mulheres que hoje sentem um aperto no peito. Maria foi mãe, a mãe que viu o seu filho ser crucificado. Ela estava ali aos pés de Jesus, pendurado no madeiro. Ela conheceu a dor da perda. Deus não esquece da mãe que perdeu um filho e hoje sente um vazio. Deus não esquece da mulher que sempre sonhou com a maternidade, mas carrega o peso de um útero vazio. Deus não esquece daquela que não teve uma boa mãe e hoje luta para ser uma mãe melhor. Para Deus, você não é definida pelo que lhe falta, mas por quem você é nele. A sua identidade está no amor dele, que nunca falha. Guarde isso, mãe. A sua identidade está em Deus. Deus não perdeu o controle da sua história. Talvez você tenha chorado e ninguém viu, mas Deus viu. Talvez você tenha lutado e ninguém reconheceu. Deus reconhece. Talvez você tenha pensado em desistir, mas você está aqui hoje. E isso não é por acaso. O mesmo Deus que viu Maria no anonimato em Nazaré está olhando para as mães aqui agora. Aquilo que parecia pequeno em suas mãos, Deus vai multiplicar. Aquilo que parecia perdido na sua família, Deus vai restaurar. Porque o nosso Deus não é um Deus de ausências. Ele é o Deus da presença. Um Deus que não esquece. Um Deus que não abandona. Um Deus que não desiste. Deus é fiel. E se você sente que precisa desse consolo, se você quer dizer, Senhor, eu me sentia esquecida, mas hoje eu entendi que tu me vês. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora. As mães, filhas, mulheres de Deus, coloquem a mão sobre o coração e repitam comigo, em silêncio ou em voz baixa. Senhor, eu creio que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu entrego meu cansaço, minha dor e minhas promessas em tuas mãos. Usa a minha fraqueza para mostrar o teu poder. Cumpre em mim a tua vontade. É isso, meus irmãos. Hoje, ao sair daqui, você deve levar a certeza de Maria. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, porque nós servimos a um Deus que não esquece e não abandona, um Deus que não falha. Você pode dizer amém? Amém. Amém.